do abstracionismo. Então, o abstracionismo, ele se refere às obras não pelo valor do desenho e pelo que ele representa. É pela questão do consciente, pelas propostas de fugir da realidade concreta. Então, tem alguns tipos que a gente vai trabalhar durante todos esses slides. Depois a gente vai poder fazer um trabalho. Bom dia. Como a Andrea falou, o abstracionismo ele visa justamente romper com toda a ideia da mímese. Mímese é a representação do real. Então, trabalha-se muito com a subjetividade. Na verdade, esse movimento ele nasceu na Alemanha, com o chamado de Blaureiter, que na verdade nada mais é do que o Kandinsky escreve um texto chamado O Espiritual da Arte. Nessa discussão, claro, que vai estar sendo priorizado a todo momento que a Europa vivia passando. A Segunda Guerra Mundial, todos aqueles problemas do ponto de vista de ordem econômica, social, política, e o abstracionismo vai justamente dar conta dessa ideia de como em que medida a arte ela pode, de certo modo, ter esse engajamento do ponto de vista dessa ruptura. A ruptura que eu quero chamar a atenção é ela vem ao Renascimento, não é? Onde tem aquela ideia de uma visão extremamente clássica da arte e com as estéticas de vanguarda que o abstracionismo faz parte, vai justamente romper com essa ideia da figuração. Muito bem, dentro do abstracionismo a gente vai ver duas categorias. Não é? A primeira categoria é chamada abstracionismo sensível ou informal, ou também chamado abstracionismo lírico. O que significa dizer isso? É uma possibilidade que o artista tem no sentido de trabalhar a arbitrariedade da cor, da linha, do traço e da forma. Isso significa dizer que não há relação nenhuma com o mundo exterior. Não é? Então a gente vai observar dentro dessa discussão três outras possibilidades que aparecem dentro do abstracionismo sensível ou informal. A primeira é o chamado abstracionismo ofismo. O que significa dizer isso? É aquele abstracionismo que trabalha justamente com a ideia da música. Há uma relação direta com a música. Muitos artistas, inclusive ele trabalha com essa ideia de ouvir a música e dar uma melodia, quer dizer, uma partitura visual à música. Né? Então a gente tem esse artista chamado Kupka, que ele trabalha o disco de neutro, onde ele vai dar toda uma harmonia extremamente precisa do que diz respeito a esse abstracionismo lírico, ou que também tem o nome de sensível ou informal. E é aí que alcança a expressividade sua nota maior. A segunda categoria é o chamado tachismo, onde se trabalha muito com a ideia da mancha. Na verdade, isso já tinha sido antecipado com os artistas fauvistas, lá do pós-impressionismo. Não é? Então são manchas espalhadas sobre a tela. E a gente tem um exemplo de um artista chamado Manapul Mabi, não é? Que tem esse movimento de trazer a ideia da mancha sobre a tela. A próxima categoria é o chamado raionismo, que é a pintura de raios. Não interessa, para isso eu dar exemplo, não me interessa a tela e não me interessa o projetor, me interessa o que vai ser saído desse projetor, justamente a representação do raio. E aqui nós temos um artista chamado Larinov, Mihail Larinov, que vai justamente também contribuir com essa discussão do abstracionismo sensível ou informal. A outra possibilidade que a gente tem, dentro do abstracionismo, que tem o nome de abstracionismo geométrico ou formal, é o neoplasticismo, que aí a gente tem o trabalho do Mondrian, e o suprematismo, que é com um chamado Malevich. Esses dois artistas, como aparece no slide, ele vai justamente também fazer esse movimento no sentido de atender essa proposta que era da geometrização das formas, não é? Obedecendo uma unicidade, obedecendo em toda uma diagramação e um racionalismo dentro da arte. Eu vou falar do Mondrian.
da carreira do Mondrian, ele teve uma influência do impressionismo e do naturalismo, né? E toda a obra dele foi influenciada também pelo teosofismo, né? Que seria uma sabedoria divina. A família dele era muito religiosa, o Mondrian. Eles queriam até que ele fosse padre e tal, né? E nas obras de Mondrian, o que se destaca, como o Dalmo já falou, é que são obras abstratas, geometrizadas, principalmente trabalhando formas retangulares. Ele utilizou, principalmente nas suas obras, as cores primárias, onde ele considerava as cores elementais da natureza, né? E ele gostava das cores, as cores primárias todo mundo sabe, né? Vermelho, azul, amarelo, e as cores puras que seriam o branco e o preto, tá? E ele foi o fundador do neoclassicismo também, né? Que é o estilo de arte do movimento. E aí eu vou dar as características para vocês desse neoclassicismo, que seria arte abstrata, valorização das formas geométricas, uso das linhas horizontais e verticais. Ele não usava as oblíquas, as linhas oblíquas, nem as curvas, tá? E como eu já falei, nós vemos essas cores primárias, né? E as puras. E ele buscava sempre um senso de equilíbrio e harmonia na sua composição. Deixa eu ver se tem mais aqui. Uma coisa legal que ele também ele colaborou com uma revista chamada Revista Estilo, que significa estilo, e essa revista ela foi inicialmente feita por esses artistas que iniciaram esse movimento chamado neoclassicismo. Alguma pergunta? Malevich sou eu. Muita gente tem um receio com a arte abstrata por ter essa dificuldade de leitura da imagem. Vamos lá, para a gente entender um pouco da história do Malevich, eu estava pesquisando e eu vi uma coisa muito legal que o guia do estudante estava falando. Por exemplo, o Malevich acordou num belo dia de sol, igual a gente tem hoje. Ele abriu a janela e nós, como artistas, nós somos movidos por inspiração. A gente tem que ter inspiração para pintar, para fazer uma performance, para dançar, para fazer uma música, até uma paródia tem que ter inspiração. E ele olhou para fora e nada daquilo que ele via, ele sentia inspiração. Ele falou, mas eu estou vendo pessoas, eu estou vendo fruta, eu estou vendo carro, só que nada daquilo dava inspiração para ele. Aí ele entrou para a casa dele e criou a primeira obra dele, que era um quadrado negro, sob tela branca, que revolucionou o momento da arte que estava na época, porque realmente todo mundo só desenhava pessoas e tudo mais. Ele também foi fundador desse período que é o suprematismo. O que é o suprematismo? As telas suprematistas é aquela que expressa coisas que não existem na natureza, então a gente não consegue entender. Ele também tem influências do cubismo e do futurismo e usa de formas geométricas, como quadrado. Então sempre nas telas suprematistas vão ter quadrado, círculo, retângulo, todas as formas geométricas possíveis. O Malevich, ele tinha bastante influências políticas assim, na história dele. Ele era um poeta, fazia uns slogans para as campanhas políticas e tudo mais. E ele foi pioneiro aí dessa arte abstrata geométrica e fundador do suprematismo. Porque a história dele é bem grande, assim, ele teve bastante problemas políticos, porque sempre quando você muda, sai da sua zona de conforto, você causa um incômodo e espanto nas pessoas, então isso causou alguns probleminhas para ele. Mas fora isso, ele foi um artista que marcou bastante essa tendência abstrata.